Quero aproveitar que eu estou terminando o meu trabalho para falar de um assunto super importante. Como é e quando que eu fui diagnosticada com burnout? Oi, gente, tudo bem? Que saudade que eu tava de conversar com vocês. Sério, eu sinto muita saudade do YouTube, foi aqui que eu comecei. Mas hoje vocês vão entender tudinho da minha pausa, de algumas coisas que aconteceram na minha vida e que agora eu me sinto confortável para compartilhar. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou Fernanda La Salle, uma brasileira que mora no Chile desde 2011 e compartilho muitas coisas da minha vida no país. Bem, como vocês viram aí na introdução desse vídeo, no próprio título, eu fui diagnosticada com burnout. Burnout é uma síndrome, eu já vou explicar o que significa, mas está muito em alta, infelizmente, então você já deve ter ouvido falar dela por aí. Se não ouviu, é uma ótima oportunidade para aprender ou para identificar se você está fazendo parte disso. Como eu disse, burnout é uma síndrome que é traduzida para o português é a síndrome do esgotamento profissional, e ela surge depois que você passa por muitos, mas muitos episódios de estresse e de desgaste no seu próprio trabalho. Geralmente está vinculado a excesso de trabalho, a pressão, a um ambiente tóxico realmente de trabalho ou o excesso de atividade. Sabe aquela coisa assim de que a sua função ou o seu contexto de vida te faz abraçar o mundo no trabalho em si? É isso. Tem algumas profissões até que são mais suscetíveis a passar por essa síndrome do esgotamento profissional, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas. No fundo, tem profissões como essas que eu falei que está já num ambiente de estresse no dia a dia, proporciona com que o esgotamento profissional seja mais evidente. O que não quer dizer que você que trabalha com qualquer outro tipo de profissão não esteja, sujeito a passar por isso. Esse termo burnout, ele vem justamente do inglês, que burn é queimar e out é fora. Então é um processo que começa de fora, de um contexto externo profissional e que começa, gente, a fazer um estrago aqui dentro da gente. Alguns dos sintomas aí, importante, eu vou falar sintomas aqui, gente, mas não quer dizer necessariamente que por sentir um deles, ou a maioria, ou todos eles, que você tenha burnout, tá? É muito importante que você procure um médico, apenas um psicólogo junto com um psiquiatra pode te ajudar a fechar esse diagnóstico. Tá? Mas eu vou dizer alguns dos sintomas aí básicos para você ter uma ideia do que eu tô falando. Quem sofre de burnout costuma ter cansaço em excesso para qualquer coisa, dor de cabeça frequente, alterações no apetite. Então é uma pessoa que pode estar com muita ansiedade de comer a todo momento, como também pode ser uma pessoa que assim zero fome na maioria do tempo. Insônia, dificuldade de concentração, se sente frustrado e ansioso o tempo todo, não se sente seguro na função de trabalho que está desempenhando, sempre precisa da validação de alguém, tem medo de avançar, geralmente porque passou por algum estresse de trabalho ou alguma cobrança indevida, alguma coisa ali que gerou esse medo. Se sente incompetente, tem excesso de perfeccionismo, então não avança nas coisas por querer tudo perfeito o tempo inteiro e justamente por querer tudo perfeito o tempo inteiro acaba trabalhando além da conta. Tem alterações de humor muito facilmente, porque é uma pessoa que está acumulando estresse justamente num ambiente de trabalho onde ela não pode teoricamente levar a vida pessoal para esse ambiente, então ela tem essas alterações de humor constante, porque é algo que está reprimido ali. É uma pessoa que costuma se isolar, que sente muita fadiga, que pode chegar a desenvolver pressão alta, dores musculares, então ombros constantemente em tensão, pescoço, dificuldade aqui quando você gira e sente alguma dorzinha, dor nas costas, problemas intestinais, e até mesmo alteração nos batimentos cardíacos. Quando todos esses sintomas chegam a ficar num estágio muito alto, muito frequente, tem pessoas que chegam a ser hospitalizadas, que foi o que aconteceu comigo em 2021. Como eu disse, é importante que você busque um psicólogo, um psiquiatra, um médico para te ajudar a fechar o diagnóstico. E depois de feito isso, justamente por ser uma síndrome, tem tratamento e tem como você controlar e até mesmo sair desse quadro, o que é muito positivo. E você consegue isso como? Diminuindo o estresse na sua vida, que parece ser algo simples, mas não é tão simples. Porém, pasmem, as soluções para isso são simples.
como ter tempo de sono, ter tempo para você, é reajustar aí a sua vida. E em alguns casos, sim, você vai precisar tomar um remédio. No começo eu precisei, já vou contar mais detalhes para vocês, mas como eu consegui rapidamente mudar a minha rotina, né, e tudo que conforma ela hoje em dia, isso me ajudou muito e hoje eu não tomo nenhum remédio para isso. Mas naquela fase aguda, que para mim começou em 2021, foi bem complicado e eu precisei de medicação. Mas antes de contar a minha história, eu acho legal você saber como você pode prevenir o burnout, tá? Porque é muito importante que depois que você saiba esses sintomas, você também saiba como se prevenir, como evitar isso, né? E principalmente por ele acontecer num ambiente de trabalho, que é um dos mais importantes na vida de qualquer pessoa. O conselho dos médicos é que você sempre defina objetivos de vida e objetivos profissionais, para que outra pessoa, no caso um chefe, ou o ambiente de trabalho em si não defina por completo a sua vida. É importante que você tenha uma atividade de lazer e mais pra frente nesse vídeo eu vou falar bastante sobre isso. Você também tem que se cercar de um círculo social positivo, sabe? O burnout ele costuma se intensificar quando ao seu redor existe um ambiente de pressão e um ambiente de negatividade. E o que é muito fácil de encontrar hoje em dia, porque você se depara, infelizmente, com um maior número de pessoas insatisfeitas com as suas vidas que felizes. Então, se você não está num ambiente que não te blinda disso, vai ser mais complicado. É muito importante que você faça atividade física regular. Vamos lembrar que o burnout ele é um esgotamento profissional por acúmulo de estresse. Então, você precisa incorporar na sua vida uma atividade que ajude a liberar estresse. Enquanto você não fizer uma atividade física com esse foco de liberar estresse, vai ser bem complicado controlar o burnout. Vai te ajudar muito também se você evitar o consumo de bebidas alcoólicas, de refrigerantes e tentar aí equilibrar a sua alimentação. Como eu disse, não é fácil sair disso, mas as soluções, quando eu disse que as soluções são simples, é porque são soluções que não são novidades para ninguém. Né? A gente sabe que precisa dormir bem, a gente sabe que se alimentar corretamente ajuda, a gente sabe que exercício físico ajuda. O que acontece muitas vezes é que a gente foge desse estilo de vida. E quanto mais a gente foge desse estilo de vida, mais síndromes a gente vai acumulando, mais problemas a gente vai acumulando. Bom, agora eu vou contar propriamente a minha experiência para vocês. Quando é que eu fui diagnosticada? Como que aconteceu isso? Eu fui diagnosticada em dezembro de 2021. Já faz mais de um ano e meio, mas só agora eu me sinto confiante de contar isso para vocês e vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Mas eu fui diagnosticada no final de 2021, em dezembro de 2021, porém foi um processo, gente, que começou em 2019, porque o burnout, o esgotamento profissional, ele não é do dia para a noite, ele é um acúmulo de coisas e uma hora, né, você literalmente explode de estresse. Se você me segue, acompanha a minha vida, aliás, eu agradeço muito o carinho de vocês, vocês sabem que lá no comecinho de 2019 eu passei por muitas coisas na minha vida. Eu tinha acabado de me divorciar e como a maioria das pessoas que saem de uma situação amorosa complicada, o que elas acabam fazendo? Se jogando de cabeça no trabalho. Não foi diferente comigo, ainda mais porque eu amo o meu trabalho, eu queria ocupar a minha mente e vamos considerar que eu, embora esteja muito adaptada e feliz no país que eu moro, eu não deixo de ser uma estrangeira que agora estava sozinha em outro país, que era tudo muito novo e muito brusco para mim dentro daquele ambiente de divórcio. Então, o que eu mais queria era realmente focar no meu trabalho para esquecer e também porque eu fui cercada de um medo que é muito natural nesse começo, do tipo, como eu vou me manter, eu não posso me desestabilizar. Atenção aqui, eu tinha minha estabilidade financeira, eu sempre trabalhei, eu nunca dependi do meu companheiro na época e tal. Mas quando você se separa, a vida demora para se ajustar também no lado financeiro, porque vocês compartilhavam contas, porque vocês tinham uma vida em comum. Então, eu tinha muito essa preocupação no começo e ficou aquela coisa na minha cabeça que quem passou vai se identificar do tipo, eu não posso perder o que parece ser a única coisa estável na minha vida agora, que é o meu trabalho. Então eu vou me jogar ainda mais. Sabe como é que é? E isso 2019, que foi onde tudo começou. Em 2020, não preciso lembrar vocês o que aconteceu no mundo, né? Pandemia.
aquela loucura de não saber o que vai acontecer, todo mundo passou por isso, um ambiente muito triste no mundo. Além das mortes, além da doença, muita gente perdendo os seus trabalhos, perdendo suas empresas, seus negócios, sua estabilidade econômica. E comigo não foi diferente. E aí, naquele ano de 2020, eu cometi um erro muito grande que agravou, que já começou a agravar o meu burnout, ainda que eu não tivesse sido diagnosticada, sabe? Aquele ano, 2020, mais até que o ano do meu divórcio, foi o que realmente potencializou tudo e me fez ter uma crise em 2021. Em 2020, eu trabalhava como CLT, que é algo que eu faço até hoje, e eu era gestora de marketing de uma importante marca de retailer no Chile, que a gente conhece no Brasil como loja de departamento, né? Pensa em as grandes lojas de departamento do Brasil, uma C&A, uma Renner, enfim. Eu trabalhava numa marca desse tipo no país, no Chile. E só quem passou pela indústria de departamentos, pela indústria retailer, sabe o quanto que esse tipo de indústria é estressante, é um ritmo alucinante de trabalho. Sabe aquele ambiente de hospital em que as pessoas da saúde fazem plantões? Pois é, na indústria retailer, na indústria de departamentos, de lojas de departamentos, acontece uma coisa similar. Você tem períodos noturnos de trabalho várias vezes no ano, porque é uma indústria que não tem folga. Então, e em algumas datas, gente, isso é ainda mais intenso, tá? Do tipo Cyber Monday, Black Friday, Natal, volta às aulas, verão, primavera-verão, moda inverno, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, ou seja, não para nunca, é um ritmo alucinante, realmente. Isso você vê um pouco através dos vendedores de loja dos shoppings. Mas isso acontece muito por trás da galera, que era o meu caso, que está na área administrativa da marca, no marketing da marca, que precisa fazer tudo o que acontece no ambiente de loja quando você entra, seja a loja física, seja a loja virtual. É insano, é realmente insano. Agora imaginem como foi em 2020, num ano onde as pessoas simplesmente não saíam para comprar nada, as lojas tinham que se garantir, como qualquer empresa, né, tinha que se garantir pela venda digital. Então, quem trabalhava com marketing digital na época enlouqueceu, porque todo mundo numa empresa te agarrava. O financeiro agarrava o marketing, ó, você precisa me ajudar a manter essa empresa de pé. A área comercial agarrava o marketing para falar, você, pelo amor de Deus, essa empresa não pode falir, a gente depende de vocês. Galera das lojas físicas não podem abrir. A venda dentro do marketing digital tem que se garantir a ponto de pagar o salário de toda essa galera. Ou seja, a responsabilidade de manter uma empresa de pé desse tipo naquela época ficou na galera do marketing, da qual eu era gestora de uma das grandes equipes da companhia. Então, naquela época, eu trabalhei além do normal, comprometendo horas de sono. Sono sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu sempre fui de dormir cedo e acordar cedo e sempre tive esse cuidado na minha vida. Quando eu digo sempre, gente, é sempre mesmo, desde criança. Foi um hábito que eu herdei dos meus pais, que já dormiam e acordavam cedo e que eles fizeram questão de cultivar comigo, porque eu já contei aqui no canal também que eu tenho epilepsia. E quando você tem epilepsia ou qualquer doença ou síndrome neurológica, você já é obrigado a ter uma qualidade de sono absurda. Então foi uma coisa que eu sempre prezei. E aí eu comecei a ter privação de sono, o que para mim gerou um impacto muito grande. Eu comecei a sacrificar horas de almoço. Vai aí vendo se você se identifica em algum ponto. Eu comecei a fazer várias coisas que eu sempre disse toda a minha vida que eu jamais faria por trabalho nenhum. Mas é importante que vocês saibam que nessa indústria não dá para ser muito diferente disso. Quando eu digo que é um ritmo alucinante, é mesmo um ritmo alucinante. Tanto que quem já trabalhou por trás de uma marca de loja de departamentos faz festa, o RH costuma fazer festa e as equipes para as pessoas que completam um ano na empresa. Porque é muito difícil alguém aguentar um ano ou mais neste ritmo. A rotatividade de funcionários nesse tipo de indústria é muito alta.
E nesse tipo de indústria, o que eles mais conseguem contratar é um perfil jovem, ali no máximo até os 25 anos, estourando nos 30. Porque a pessoa que já tem família ou que já está num outro estilo de vida, ela não quer ir para uma indústria assim, porque ela precisa bancar e quer bancar outras coisas na vida dela. E naquele ano, eu me fiz a promessa de nunca mais trabalhar nessa indústria em específico. E eu não digo isso com orgulho não, porque foi uma tremenda empresa, tremenda no meu currículo, continua me abrindo portas até hoje, pagou as minhas contas. Não se trata de orgulho, se trata de realmente, se eu puder escolher, eu vou escolher não entrar para essa indústria, porque eu sei o preço que eu tenho que pagar, eu sei o preço que eu paguei para estar ali. Mas, gente, isso não foi tudo. Isso não foi tudo para desencadear o meu burnout. Naquela época eu fiquei com tanto medo, porque tinha pouco tempo que eu tinha me divorciado, né? Só tinha um ano e pouquinho que eu tinha me divorciado. E os efeitos de um divórcio, eles não vão embora da noite pro dia. Que como se não bastasse o ritmo louco dessa indústria que eu trabalhava na época, como CLT, eu decidi abrir a minha própria empresa no paralelo. Foi naquela época que eu abri a La Salle Group, que muitos de vocês conheceram, foram clientes, participaram disso, que era uma empresa de imigração e que também tinha um lado de desenvolvimento pessoal. Então, eu dei muitas mentorias e ajudei efetivamente na expatriação, né, de pessoas que vinham para o Chile trabalhar. Então, a organização da casa, dos vistos, de matricular os filhos na escola, etc. É um trabalho bem completo mesmo e bem legal e que me deu muita bagagem e fortaleceu o meu nome como profissional brasileira aqui no Chile e tal. Mas, enfim, foi algo que eu assumi nesse paralelo dessa vida louca do CLT, daquela indústria. E por que eu tive a decisão naquele momento, no ano de 2020, de abrir a minha empresa, sendo que eu já tinha um emprego de CLT e era uma loucura a minha vida naquele tempo? Porque eu olhava as notícias e eu olhava ao meu redor e de perto familiares e amigos e eu pensei, tá todo mundo ficando desempregado. Eu preciso, urgente, me garantir de outra forma. Eu preciso ter uma segunda fonte de renda, porque assim, eu não sei o que pode acontecer, se eu posso ficar desempregada da noite pro dia, eu tô sozinha, vivendo a pandemia sozinha em outro país, eu acabei de me divorciar, só agora que eu tô começando a me levantar desse furacão, eu não posso me permitir cair de novo. E foi ali, baseado nesse contexto, que é importante que vocês saibam para entender tudo, que eu decidi ter ainda mais estresse de trabalho na minha rotina. Mas não foi só isso. Lembram que eu tinha acabado de me separar? Pois é, com um divórcio que terminou de uma forma tão desastrosa, complicada, que aliás já tem vídeo aqui no canal para quem quiser saber como eu superei isso, para quem quiser saber daquela fase. Enfim, com o divórcio terminado, me recuperando disso, sendo uma mulher infértil, que também eu compartilhei aqui a minha luta com a infertilidade por 14 anos que eu fiquei tentando ser mãe, e tendo naquela época 37 anos, eu cometi o erro de me autossentenciar. De que forma, Fê? Como é que foi que você fez isso? Eu pensei, separada, 37 anos, infértil, sem filhos, eu tenho a obrigação de ser bem-sucedida financeiramente e na minha carreira. Eu coloquei sobre mim, gente, naquela época, uma cobrança ridícula e completamente desnecessária, mas essa cobrança é o reflexo da nossa sociedade. E você pode observar isso nos discursos que você vê por aí. A sociedade, ela aceita muito melhor a mulher sem filhos, seja porque ela é infértil ou porque ela decidiu não ser mãe, quando ela é bem-sucedida na carreira e nas finanças. A sociedade não aceita da mesma maneira a mulher que decidiu não ser mãe ou que não pôde ser mãe e tem uma vida normal, como a de todo mundo. Porque isso, para essa sociedade, é como se fosse um fracasso. A sociedade olha pra gente e fala assim, cara, se eu não tivesse filhos como você, eu ia ser rica, milionária, bem-sucedida. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, o fato de você não ter filhos é como se você tivesse todo o tempo do mundo para fazer o que você quiser e realizar o que você quiser. E atenção, eu entendo de onde vem esse questionamento, porque eu sei
que a vida de uma mãe, a vida de um pai, especificamente de uma mãe, é uma loucura. E que elas não conseguem mesmo fazer tudo que elas realizam. E que quando elas não tinham filhos, elas diziam que não tinham tempo. E quando agora elas sabem o que não é ter tempo. Eu entendo de onde vem isso. Mas é importante a gente ver que uma pessoa que não tem filhos, ela pode perfeitamente não viver com essa cobrança de ter que ser algo mais só porque ela não tem filhos. De ter que estar sempre na frente dos outros. Porque isso só reforça o discurso de que não ter filhos faz de você uma pessoa inferior. Entende? E o mais louco pra mim é que por mais que eu seja uma pessoa desenrolada, me considero até pra frente nesses aspectos e que não me pego nesses discursos, me peguei justamente nisso e me autossentenciei, entendeu? Bom, e aí eu passei a ser não apenas CLT, mas também passei a ser empreendedora ao mesmo tempo. E a minha empresa, o meu empreendimento deu muito certo, principalmente nos 2 primeiros anos, o que é uma loucura de se pensar, porque eu trabalhava justamente com um público que queria morar no Chile e que durante aqueles 2 anos em que eu comecei não podia vir de mudança para o Chile porque as fronteiras fecharam. Mas ainda assim o meu negócio deu muito certo. Mas aí o que continuou acontecendo naquela época para contribuir ainda mais para o meu burnout, para o meu esgotamento profissional? Foi um empreendimento que começou lá no comecinho da pandemia. E se você começou uma empresa naquela época ou tem uma vaga lembrança daquela época, do ambiente de redes sociais daquela época, gente, era uma overdose de postar o tempo inteiro, de vender o tempo inteiro, de estar presente o tempo inteiro. Aí, como se não bastasse, na sequência disso, hackearam o meu Instagram. Hackearam o meu Instagram. Eu tive que começar literalmente do zero. Perdi todo o conteúdo e toda a audiência que eu construí desde 2012. Aquilo, gente, me prejudicou muito profissionalmente. E até hoje eu não recuperei a quantidade de audiência que eu tinha, nem a quantidade de alcance que eu tinha. Então, naquela época, eu tive ainda mais motivos para trabalhar ainda mais. Eu virei um hamster correndo, mas sempre no mesmo lugar, dando voltas no mesmo lugar. E esse acúmulo de funções e de tarefas acabou comigo. Porque eu era gestora de uma área de marketing numa indústria super intensa e insana, gestora de 15 pessoas, com metas altíssimas e um ritmo frenético, e no paralelo eu era a empreendedora de um negócio que tinha abaixo de mim 10 pessoas, sendo que uma das muitas responsabilidades que eu tinha era justamente o marketing da empresa, que eu não podia terceirizar para outra pessoa, porque afinal eu era a empreendedora com formação em marketing. No CLT é o que eu faço até hoje, é a minha carreira. Então eu acabei desempenhando essa parte do marketing sozinha, no meu empreendimento, que numa empresa normal você tem toda uma equipe para fazer isso por você. E se você, durante a pandemia para cá, teve que cuidar do marketing da sua empresa sozinho, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então é óbvio que eu chegaria ao final de 2021 com burnout. Não tinha como fugir disso. Por mais organizada que eu fosse, isso ia acontecer. E é esse o ponto, gente. A síndrome do esgotamento profissional, ela não é apenas para pessoas que não organizam os seus horários, que não organizam a sua agenda. Ela é resultado do excesso, da constante exposição que você tem ao estresse. E que a nossa geração, ou a nossa sociedade atual, aprendeu a normalizar. Ah, estresse é normal, é uma coisa normal. Ninguém hoje busca uma solução para sair do estresse. Você já assumiu que viver assim é normal. O que eu vivi é o tipo de comportamento ou o tipo de relação com o trabalho que eu sempre condenei, que muita gente que me escuta agora também condena, que você fala para você 1000 vezes que você nunca vai se permitir isso e sem perceber você já está lambuzado desse comportamento até o pescoço. E aí eu me culpei demais. Eu me culpei tanto que eu nem consegui falar disso na época. Eu me silenciei, sabe? Porque eu falava, Fernanda, como é que você se permitiu chegar a isso? Logo você, que sempre priorizou por esses valores, pela saúde mental, física, pelo seu tempo e tal. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz.
em não falar desse assunto naquela época, sabe? Porque aí eu foquei realmente em solucionar o problema e hoje eu posso falar disso com mais autoridade como alguém que conseguiu vencer isso, sabe? Se eu fosse abrir espaço para falar naquela época, talvez eu fosse receber muito mais julgamento, o que fosse me fragilizar ainda mais e talvez eu não tivesse saído disso. E a terapia para mim naquela época, mais uma vez, foi muito importante para eu entender essa culpa com muito mais clareza. Uma das coisas que a minha terapeuta me fez ver foi o seguinte: quando toda uma sociedade está vivendo do mesmo jeito, é muito mais difícil você viver de outra forma, porque o ser humano é muito mais influenciável do que ele acredita que ele é. E outra coisa que ela me disse que faz total sentido, que hoje que eu desacelerei com muito, eu consigo perceber, foi o seguinte: Fê, muita gente vive exatamente assim. Só ainda não teve uma crise para ser diagnosticado com burnout. Mas está muito perto disso, porque a nossa sociedade cada vez mais normaliza viver assim e incentiva a viver assim. Mas eu preciso mais uma vez dizer para vocês que a indústria que eu trabalhava na época, mais a decisão de ter a minha própria empresa, não foram as únicas coisas que fizeram eu ter burnout. Eu posso dizer que esses 2 episódios foram as gotas que transbordaram o copo, mas esse copo já estava cheio. Foi a terapia que me fez ver que os meus 12 últimos anos não foram anos lineares ou planos de alguma maneira, né? Porque a vida nunca é tranquila. Mas, gente, de verdade, os meus 12 últimos anos não foram anos simples, digamos assim. Não foram anos num mesmo ritmo. Vamos usar essa expressão. Vamos fazer uma retrospectiva rápido aqui. Nos últimos 12 anos, eu mudei de país. Eu tive que reprogramar minha mente para aprender um novo idioma e me incorporar numa nova cultura. Isso exige esforço, dedicação, tempo. Nos últimos 12 anos, eu mudei de casas, eu mudei de cidades, inclusive dentro do Chile. Eu mudei de estado civil, eu fiz vários tratamentos, portanto, a cada tratamento eu tinha que preparar o meu corpo para receber o tratamento de infertilidade, depois fazer o desmame de todos aqueles hormônios no meu corpo. Isso também levava tempo e isso também envolvia um desgaste físico. Eu gerei uma vida, eu perdi essa vida que eu comecei a gerar. Eu tive, sim, excelentes oportunidades de crescer na minha carreira, eu fui crescendo nisso, eu fui me destacando também na internet, vocês foram me conhecendo, isso também exigiu um esforço. E desses 12 últimos anos da minha vida, né, que é desde que eu cheguei ao Chile, em 2011, nos últimos 6 anos eu tive que abdicar de férias, coisa que eu também falava que eu nunca ia fazer. Mas nos últimos 6 anos eu estou sem férias. Eu tenho um feriado ou outro ali que eu sempre aproveito, sempre descanso e tal. Mas já são 6 anos que eu não tiro férias de verdade, de viajar, de me desconectar total, de ir para outro lugar e ter aqueles 1 mês que você sai e descansa. Por quê? Porque eu tive problemas familiares ou focos familiares nos últimos 6 anos, onde eu tive que abrir mão das minhas férias. Ou seja, gente, eu passei os últimos 12 anos da minha vida recomeçando, me expondo a algo novo, exigindo um novo esforço. O que foi ótimo, tá? Para me dar todas as habilidades e todas as coisas que eu conquistei. Mas é aquilo, não deixou de ser uma soma de micro esforços que foram enchendo esse copinho que lá na frente, em 2020, quando eu passei por um estresse grande na vida pessoal, somado ao estresse da vida profissional, a bomba explodiu. E uma coisa importante que eu aprendi desse processo, quando eu fui diagnosticada, é que para 75% das pessoas, o burnout ele não é uma escolha, ele é a consequência. E escutar isso dos profissionais de saúde que me atenderam na época foi libertador para eu buscar soluções e parar de me culpar. Porque tudo que aconteceu na minha vida pessoal foi contribuindo para ir aumentando esse esgotamento que foi incendiado pelo esgotamento profissional. Mas não foram 100% do tempo escolhas pensadas, decisões pensadas. Foram consequências da vida em movimento. Eu não escolhi ter um casamento com final desastroso, eu não escolhi perder um filho, por exemplo. Eu não escolhi de forma voluntária 100% das coisas que passaram pela minha vida nesses 12 anos. Algumas coisas sim, outras não. Mas tudo isso soma e faz esse desastre.
Para 75% das pessoas, como eu falei para vocês, o esgotamento profissional, ele começa com o esgotamento da vida pessoal. Porque é quando você está no esgotamento da vida pessoal que você, na maioria das vezes, decide focar no seu trabalho. E às vezes esse foco, ele acaba sendo extremo. E gente, isso é ainda pior para aquela porcentagem da população que realmente não tem escolha. Aquela porcentagem da população que por falta de condições políticas, que por falta de condições financeiras, por melhor estrutura, por melhor cultura, por melhor saneamento, por melhor um monte de coisas, tem que se desdobrar em 3, 4 empregos, que são realmente obrigados a aguentar situações tóxicas no trabalho, porque não tiveram outras oportunidades para escolher melhor. Porque não tiveram outras oportunidades com que elas parem e pensem, não, peraí, eu posso escolher outra alternativa. Talvez eu não consiga um trabalho tão rápido, mas eu tenho condições dentro do meu repertório cultural e de vida para escolher viver outro tipo de situação. Tem pessoas, em grande parte da nossa população, que não tem essa escolha. É pior para elas o esgotamento profissional. E aí que foi diante desse dado, no final de 2021, em dezembro de 2021, quando eu fui diagnosticada, que eu despertei para a vida. Porque eu pensei o seguinte, ok, eu não escolhi grande parte das coisas desastrosas que eu passei, mas se eu consegui fazer do limão uma limonada, se eu ganhei essas batalhas, se eu cheguei até aqui e eu consegui alguns privilégios, por menor que eles sejam, e eu não estou usufruindo deles, que sentido fez então eu correr atrás de tudo isso? Em outras palavras, se eu me sacrifiquei para reverter toda essa situação da minha vida e já estava mais estável e já tinha me recuperado de tudo que passou e estava realmente bem, por que eu estava mantendo essa sobrecarga na minha vida, se ela já não era necessária? E quando a gente se faz essa pergunta, o burnout ele tem solução, porque você deixa de normalizar a vida estressante. E aí foi dessa forma que eu comecei em janeiro de 2022 com outra visão, com outras metas na minha vida. E uma delas era justamente eu vou fechar a minha empresa. Só que quando você tem uma empresa, você não fecha uma empresa da noite para o dia. Você tem compromissos fiscais, você tem compromissos com as pessoas que trabalham para você. Então em janeiro de 2022, com os clientes também, né? Então em janeiro de 2022 eu avisei a toda a minha equipe que este ano eu fecho essa empresa, né? E assim aconteceu, eu atendi meus clientes e atendi todo mundo o ano de 2022 inteiro. Em abril de 2023, esse ano, eu fechei a minha empresa, eu já não tenho mais a minha empresa de imigração. Eu continuo com o meu perfil do Instagram e o meu trabalho aqui para vocês, dando dicas do Chile, mas também compartilhando o meu lifestyle. Mas a empresa, o serviço de mentoria, de assessoria, essas coisas que eu fazia, eu não faço mais. E fiquei só no meu CLT. Eu fechei a empresa, tive essa bênção de fechar a empresa quando todo mundo que trabalhava para mim conseguiu se reposicionar no mercado. Então, foi um final dessa história muito bom, sabe? Para todo mundo, em que eu fiquei em paz. E essa foi uma das minhas metas de 2022. Outra coisa que eu fiz em 2022, mudei de cidade. Eu falei, eu quero focar na minha qualidade de vida, mas não só agora que eu tô com burnout, não só para solucionar isso agora. Eu quero viver muito, muito melhor. Porque, gente, eu já até fiz uma série aqui no canal para vocês dos 40 reflexões dos meus 40 anos, né? Ano passado eu fiz 40 anos. E aí, um dos capítulos que eu falo nessa série é: eu estou vivendo a segunda metade da minha vida e eu posso escolher como eu quero viver a segunda metade da minha vida. E essa é uma oportunidade incrível, porque a primeira metade da sua vida é determinada pelos seus pais, pela educação que você teve, pelo contexto que você cresceu. Na segunda metade da sua vida, com um trabalho, com vivências e tal, você pode escolher como você quer que ela seja, né? Então eu falei, eu quero que ela seja muito melhor. E aí eu amo Santiago, sempre fui uma pessoa muito urbana, eu sou de São Paulo, no Brasil, então Santiago me acomodava perfeitamente, não tenho nada contra a cidade, eu amo a cidade, mas eu falei, eu quero uma vida mais tranquila. Então eu já contei aqui no canal também, fui morar no interior do Chile, próximo a Santiago, mas numa vida completamente de natureza, escuto os passarinhos, vejo a montanha, moro literalmente na cordilheira e tal. Isso não tem preço, isso me ajudou demais também a desacelerar, sabe?
Outro comportamento que eu adotei e que é um caminho sem volta é o de não levar o celular pro quarto à noite. Gente, isso é um caminho sem volta, porque quando você percebe a paz que te dá ir dormir sem tanto aquele estímulo, não ir boicotando o seu sono e ao acordar no dia seguinte, não perder tempo ali, sendo que a primeira coisa que você pega de manhã e que já vai enchendo sua mente de preocupações, nossa, sem comentários. E é por isso também que eu não abro mão da minha rotina matinal. Quem me acompanha no Instagram já viu eu falar muito sobre isso. Eu sou do time que acorda às 5h30 da manhã e tem a sua rotina matinal, um momento para você, e é um momento também que eu não uso o celular. Eu sei que pode parecer uma loucura para quem está escutando e eu entendo você, mas só quem passou por burnout, quem passou por esgotamento profissional entende o valor que tem você viver para você antes do horário de trabalho começar. Sabe? Quando eu começo a trabalhar às 9 da manhã e que eu percebo que eu já tive 3 horas de vida pra mim, que eu já fiz meu exercício, que eu comi com calma, que eu escutei uma música, que eu li um livro, sabe? E tudo sem pressa, sem fluir, chegou às 9 da manhã, eu ainda nem peguei o celular, isso não tem preço, sabe? É muito maravilhoso. Isso foi me curando, literalmente. E foi por isso também que eu diminuí a quantidade de vídeos, né, a frequência de vídeos por aqui, que agora eu vou retomar uma vez por semana. Por isso também que a variedade de temas no Instagram amplificou, né, porque eu falo do Chile, mas eu também mostro do meu lifestyle, eu mostro das coisas que funcionam pra mim e tem sido até mais gostoso trabalhar dessa forma. Eu acho também que a internet está no movimento, as pessoas estão no movimento de sentir saudade do lifestyle, de sentir saudade daquela vibe de blog, daquele tempo em que as coisas não eram apenas vender na internet, onde você tinha mais perfis para acompanhar do que perfis de venda ou coisas assim, tá? Então eu tô nesse resgate também que me deixa mais leve. No resumo, eu consegui sair disso, praticamente zerar os sintomas quando eu fiquei na minha vida com o que eu realmente preciso. E essa é outra grande lição que eu trago disso tudo. Grande parte da nossa geração e sociedade atual não sabe que tem muito além do que precisa. Hoje, que eu já levo 1 ano vivendo completamente em contato com a natureza, eu me dou conta do quão frenética é a nossa vida. Do quanto o trabalhar e ser produtivo o tempo inteiro virou uma doença. E eu não normalizo não ter dinheiro, tá? Eu sou o tipo de pessoa que aprendeu na vida, na prática, que dinheiro traz felicidade, sim, não só traz, como ajuda a manter. Mas vocês já perceberam que os discursos hoje em dia nas redes sociais são sempre como chegar aos 30 anos milionário em 7 dias, através da sua imagem e com muita exposição? Já repararam que nos vendem uma vida onde aparentemente ser jovem até os 30, 40 anos, inclusive muitos conseguiram isso antes dos 30 anos, aparentemente parece ser muito fácil, mas vocês já repararam que o custo por trás disso é ainda mais alto do que aquele que teve a geração dos nossos pais e dos nossos avós? E vocês já se deram conta de que a maioria das pessoas que vendiam esse discurso na internet, principalmente na época que a pandemia começou, são pessoas que já não estão fazendo isso e muitas delas, inclusive, que eu acompanhava, até fecharam o seu Instagram. Hoje ele é privado para amigos e familiares ou para quem já seguia eles até aquela época. Por quê, gente? Porque não é sustentável no longo prazo, não é saudável. E se bem ter dinheiro é importante sim, ainda mais vivendo num continente tão vulnerável como o nosso, não ter vazios na alma é muito mais importante. E eu sinto que hoje em dia as pessoas tentam preencher vazios que nem elas sabem de onde vem direito e tentam preencher esses vazios com excesso de trabalho de função de informação e de estímulo. Se você parar para pensar, a gente não vicia na tela do celular. A gente vicia naquilo que parece que rapidamente vai preencher um vazio que a gente tem. Que parece que rapidamente vai fazer a gente esquecer do quão difícil é a vida no mundo real. A gente não vicia no trabalho porque a gente ama o que a gente faz. A gente vicia na recompensa supostamente rápida que esse trabalho pode nos dar. Uma recompensa até de se sentir um pouco mais feliz ou um pouco mais bem visto por outras pessoas, que talvez não aconteça na nossa casa, que talvez não aconteça na nossa vida pessoal. É nisso que a gente vicia.
E se a gente se dedicasse mesmo à nossa vida pessoal, aquela vontade mesmo de ser feliz e de mudar, como a gente se dedica para o nosso trabalho ou para coisas que nos viciam, a nossa vida seria outra. Para fechar esse vídeo, que eu já nem sei o tamanho que ele tem, como é que eu tô hoje? Muito melhor. O burnout, ele desaparece completamente? Sim, mas não é de uma noite para o dia. Eu comecei isso no final de 2021, já estamos em 2023, né? Um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio depois. Eu estou muito melhor e considero até que tem sido rápida a minha recuperação por todas as ações que eu tomei, que implicou inclusive mudar de cidade, mudar completamente o meu estilo de vida. Então hoje sim, eu estou muito melhor, não preciso de medicamento, não preciso de nada disso, eu só preciso manter as soluções simples do dia a dia que a gente sempre conheceu. Se alimentar bem, nos mesmos horários, dormir cedo, dormir bem, ter qualidade de vida, trabalhar os horários justos e necessários, focar em um único trabalho, não dispersar tanta atenção. Estou aprendendo, eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa que eu tenho habilidades e eu gosto de desenvolver novas habilidades, eu sou uma pessoa criativa, não à toa, eu levo mais de 20 anos trabalhando com marketing. Então eu nunca vou poder apagar completamente esse meu jeito intenso, né, de ser. Mas eu aprendi a focar, né, esse meu jeito de uma melhor forma. Eu aprendi a ser saudável por mais tempo, ou a me permitir não recomeçar o tempo inteiro. Se bem a vida me obrigou a recomeçar muitas vezes, agora eu tenho que desfrutar do privilégio que eu falei para vocês de esses recomeços me trouxeram a um lugar. Agora eu tenho que aproveitar isso, porque senão a gente vive essa roda do hamster. E uma coisa muito interessante é que eu até pude desenvolver novas habilidades, como dirigir, por exemplo, que era um medo imenso que eu tinha, que eu não desbloqueava e já contei aqui pra vocês. Eu pude desenvolver hobbies, que aliás, vocês sabiam que nós somos a geração e a sociedade que menos tem hobbies? No século XX, até por conta da monotonia da Revolução Industrial, as pessoas falavam muito de o que você faz nas horas vagas e buscavam uma atividade, fosse um esporte, tricô, crochê, leitura, chá da tarde entre amigas, para sair daquela monotonia que de alguma forma a Revolução Industrial permitiu com que elas não, em teoria, não precisassem trabalhar muito. Na nossa sociedade é o contrário. Existe um culto tão grande à produtividade em excesso que se você perguntar para as pessoas hoje qual atividade diária que elas se dedicam apenas por lazer, a maioria não tem uma resposta para isso. E quando tem, se você faz uma segunda pergunta do tipo... quantos dias você consegue se dedicar a essa atividade sem distrações? Ninguém vai ter uma resposta, porque até quando elas estão no momento de lazer, elas estão postando um momento de lazer. Não existe uma desconexão completa, existe um esgotamento mental a todo momento. Então, gente, esse vídeo eu quis trazer para vocês porque eu acho que ele é importante, ele é um reflexo da nossa sociedade. Aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com você. Se já aconteceu com você, quero que você veja em mim a oportunidade de sair disso. E eu quero muito saber a sua opinião, saber como você tem vivido a sua vida, o que você tem incorporado no seu dia a dia para viver o que realmente importa, para desacelerar, que coisas, a moda antiga que você pode incorporar na sua rotina hoje. Vamos conversar sobre isso? E eu prometo trazer mais assuntos assim para a gente refletir, para a gente conversar por aqui, tá bom? Não viva esgotado, viva de verdade. Um beijo, até o próximo vídeo.